Nos últimos anos, algumas doenças que haviam sido erradicadas ou estavam sob controle no Brasil e no mundo voltaram a aparecer. A importância da vacinação. Eu sou a Paola e esse é o tema de redação de hoje. Vacina, de uma forma bem simples, nada científica, é um vírus inativado ou enfraquecido que, quando aplicado em uma pessoa, cria anticorpos contra uma doença específica. Não existe uma datação específica de quando as vacinas surgiram no mundo. Percebeu-se ao longo do tempo, por exemplo, que pessoas que tinham contato com a varíola bovina não adquiriam a varíola humana. E a partir daí surgiram as vacinas. E não é de hoje que a vacina é polêmica. A história dela no Brasil tem várias questões que a gente precisa analisar. Em 1904, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e a cidade já havia passado por 3 surtos de varíola. Varíola é tenso. É horrível porque as pessoas elas têm bolhas pelo corpo inteiro, literalmente. Tipo, começa no rosto e vai se espalhando pelo corpo e não tem o que fazer. Na época, o Rio de Janeiro não era tão bonito como ele é atualmente. A cidade tinha ruas bem estreitas, com saneamento que era inexistente. Para vocês terem uma noção de como era a situação, os navios estrangeiros não queriam parar lá porque sabiam que iam pegar doenças na certa. Os imigrantes europeus morriam aos montes porque entravam em contato com essas doenças novas para eles. Então, em 1904, o governo estadual e federal se unem para tentar urbanizar essa cidade. Para isso, começaram a derrubar casarões, cortiços, para construir ruas mais largas e prédios. Mas esse processo não foi nada amigável, eles literalmente botavam tudo abaixo. Por isso, a população começou a chamar esse movimento de bota abaixo. Logo depois, se começa um projeto de saneamento coordenado pelo Oswaldo Cruz, que se torna um dos nomes mais importantes na vacinação até hoje. Esse programa fazia barricadas sanitárias, onde eles retiravam lixos, ratos, pessoas das ruas para tentar limpar a cidade e assim combater a varíola. Então se cria uma lei de vacinação obrigatória. O grande problema dessa lei é que já existia esse clima de animosidade em função do bota fora e começaram a obrigar as pessoas a serem vacinadas. O governo não explicava muito bem o porquê elas deveriam ser vacinadas, nem o que elas estavam recebendo, que medicamento era aquele. Só que isso causou um grande tumulto entre a população, porque as pessoas achavam que aquela vacina, na verdade, era para matar essas pessoas e assim limpar a cidade. As pessoas começaram a manifestar contra aquilo, tocando pedras, tocando fogo nas coisas, enfim, foram para as ruas e durante uma semana fizeram isso. É o que a gente chama de revolta da vacina. Esse evento histórico é muito importante para quem está estudando para o vestibular, não me esqueçam disso. Esse é um adendo. Pós-revolta, o governo acaba por revogar essa lei. Depois da revolta, continua o processo de produção e vacinação das pessoas. Lá em 1937, começa a se produzir vacinas no Brasil. E em 1971, a varíola é erradicada do Brasil. E em 73, recebe certificação internacional. O que é de extrema importância, porque a varíola é uma doença que traz danos severos para a vida das pessoas. Trazia, né? Em 1973, começa o Programa Nacional de Imunizações, que é um grande responsável para chegar até a estrutura atual que a gente tem de vacinação. Para a gente ter uma noção melhor da importância da vacinação no Brasil, olhem só os dados em relação à diminuição, à redução de algumas doenças. A poliomielite, por exemplo. Em 1980, a gente teve mais de 1.200 casos da doença. Em 1981, 122. Em 1982, 42 casos. E em 1989, o último caso registrado de poliomielite. Outro dado que também merece destaque é a redução de casos de rubéola. Em 1997, o Brasil teve mais de 30 mil casos da doença. E depois de campanhas de vacinação por vários anos, em 2002 os casos de rubéola diminuíram para um pouco mais de 400, ou seja, uma redução de quase 90%. Diante desses dados, é inegável a importância da vacinação no Brasil para controle e erradicação de doenças. Atualmente, ao longo da vida, a gente recebe pouco mais de 30 vacinas para controle de doenças. Mas nem tudo são flores na vacinação. Em 1998, Andrew Wakefield publicou um artigo na revista britânica Lancet, uma revista bem importante no meio médico. Nesse artigo, ele afirma que existe uma associação no aumento do número de crianças autistas e a vacina tríplice viral,
que é a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. Após a publicação desse artigo, começaram a surgir movimentos anti-vacina pelo mundo. Essas pessoas começaram a criticar a real eficácia dessas vacinas. Anos depois, se descobriu que, na verdade, essa pesquisa não era confiável. Dentre esses motivos estão a quantidade de pessoas utilizadas para o estudo, que era muito baixa. Algumas dessas crianças não tinham autismo. Além disso, ele também detinha a patente de uma vacina alternativa à tríplice viral. E por fim, descobriu-se também que esse estudo foi financiado por advogados que defendiam causas relacionadas ao uso de vacinas. Após esses problemas sobre a pesquisa virem à tona, a revista se retratou e retirou o artigo. Esse movimento anti-vacina é bem mais popular fora do Brasil. Mas, independente disso, a cobertura vacinal no Brasil diminuiu muito nos últimos anos. O que é muito preocupante, porque para uma vacina ter real eficácia, é preciso que 95% do público-alvo seja vacinado. E esse número não tem sido atingido na maioria dos estados brasileiros. Alguns especialistas acreditam que isso acontece porque os pais das crianças não tiveram nenhum contato com alguma dessas doenças. Imaginem que a varíola, por exemplo, foi erradicada em 73. Os meus pais já não pegaram isso, sabe? E eu tenho quase 25 anos. Então, a minha geração e a geração acima da minha já não entende muito isso. E provavelmente as gerações futuras vão ter medo. Esperamos que não, mas se seguir essa lógica de não tenho contato com a doença não faz sentido, essa doença não existe, aí a gente tem um problema, né? E essa seria uma das principais causas para as pessoas não darem tanto valor à vacinação. Além disso, muitos pais reclamam que as campanhas de vacinação têm um período de realização muito curto. Então, quando vocês forem escrever a redação de vocês sobre a importância da vacinação no Brasil, não esqueçam de procurar referências para trazer argumentos mais fortes. E quando vocês forem construir a proposta de intervenção, é importante pensar em possibilidades de melhorias para as campanhas de vacinação e de conscientização para as pessoas. Esse tema de redação já está disponível na plataforma com as referências de tudo que eu falei aqui. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau!